era um adúltero, eu frequentei, né, o candomblé, eu frequentei grupos de satanismo. Hoje, o que acontece? Parece que o evangelho para algumas pessoas é pregado como se fosse uma perturbação, né? A gente sabe que Jesus fala assim: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Ele Sim. está oferecendo um alívio, uma ajuda, um auxílio para um povo que era subjugado. Hoje a pessoa fala assim: hoje eu sou livre. É livre para andar na rua, mas não tem a mente livre. É um escravo, às vezes, de um pecado, de um vício, né? E parece que tem gente que não consegue achar uma forma de mostrar o evangelho como a solução. Evangelho é boa nova de salvação. Por exemplo, se pegasse no passado, Jesus, por onde andava, estava lá o paralítico, 38 anos, numa situação deplorável ali. Ele falava assim: ó, o que tu quer aí, né? Não tem ninguém para me jogar na água. Jesus assim: pega o teu leito e anda, né? Vai embora daí. Curou o cara. Então ele era a solução para um problema de 38 anos de uma pessoa que a medicina da época, né, não Sim. tinha solução. E ele, de repente, simplesmente mandava o homem embora. Tipo assim: não vou nem perder muito tempo com você. Hoje em dia parece que para algumas pessoas a pregação do evangelho perdeu o valor. Não sei se perdeu o valor. A gente sabe que não perdeu, mas para algumas pessoas perdeu a eficácia. Não, isso aí não. É tolice, é infantilidade acreditar em certas coisas. Então, como eu sei que o senhor faz um trabalho de cuidado, de atenção, eu quero saber o seguinte: para a igreja retornar à ação, eu vou falar assim, a atuação mesmo das pessoas, para a igreja retornar a ter o poder que tinha antes, o senhor acha que falta mais capacitação da pessoa a fazer curso, estudar, buscar fazer jejum de 40 dias, ou da pessoa acreditar mesmo assim no poder do evangelho e vestir a camisa e sair para a rua mesmo? A igreja precisa voltar aos princípios, tratar pecado como pecado, não ter medo de falar a verdade, se preocupar mais em agradar a Deus do que aos homens. A igreja de hoje, ela está alisando feridas e Jesus cura feridas. A igreja de hoje tem medo de que as pessoas vá embora, como aquele jovem rico que disse que fazia tudo e quando Jesus falou: então tá bom, só falta uma coisa. Pega aí o que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. E ele foi embora, Jesus não foi atrás dele. Então, nós precisamos voltar ao princípio, a pregar a palavra de Deus sem medo daquilo que ela vai gerar na vida das pessoas. A pessoa que olha para o evangelho e olha para a igreja achando assim: a igreja é o lugar de aprisionamento, ela está falando daquilo que ela entende, porque o ser humano que não é espiritual não pode discernir o que é espiritual. Ele ainda não ele não nasceu de novo. Ele não vai entender que o evangelho é libertação, como disse Paulo à igreja da Galácia: permanece, pois, na liberdade com que Cristo vos libertou. E hoje parece que a igreja ela foi perdendo os princípios. Nós vivemos uma guerra ideológica, você sabe disso. Sim. São novas ideias, o diabo está fazendo como a parábola do semeador. Você semeia a boa semente, mas ele vem e semeia a semente dele, e as pessoas parecem que estão confusas. Sim. Cada dia mais confusas. Entrou o será na vida das pessoas, e não o é. Não, Deus é. Deus vai fazer. Eu creio na palavra. Né? Porque assim a pessoa, eu sou livre. Você é livre? Será que você é livre do seu celular? Será que você tem uma vida como um livro aberto que todos podem vasculhar na sua casa? Depende do que é liberdade para essa pessoa. Ser livre é não carregar sobre si o jugo do pecado. Então, a igreja precisa voltar ao princípio. Pregar com autoridade. Assim como João Batista. Raça de víboras. Falar mesmo contra o pecado, né? Falar contra o pecado. E outro dia que eu falei, estava aqui com um evangelista aqui, um presbítero, eu não sei, e a gente estava conversando e eu falei, antigamente as pessoas falavam, né? Não importa, é o pecado. Eu até falei assim, eu quando estava na igreja falava assim: abandona a tua vida de pecado. Eu sabia que era para mim, né? Eu até falei no outro podcast isso aí. Eu sabia que era para mim. Hoje, não é mais aquele negócio de abandona o pecado. Vem pra cá que aqui é legal. Exatamente. Aqui meus amigos estão lá. Tem uma vibe boa aqui. Tem um louvor lá, meu, da hora, meu.
Então, isso aí é um negócio que eu acho que tá gerando um problema. O jovem não? tá indo pra igreja, lá tem uma menininha, lá tem um rapazinho. O que tá te trazendo pra igreja? Meu irmão, eu falava isso outro dia com a minha liderança. O que fez com que a pregação nos lugares de avivamento transformasse em uma nação? O que é que fez com que a pregação do evangelho quebrantasse multidões? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Agora, se nós recuarmos, como estamos recuando, é lamentável. Eu vejo a igreja recuando. E como a igreja vai recuando, amenizando, alisando o pecado. Quando você fala para uma pessoa assim, ó, para você aqui trabalhar aqui no podcast, você tem que ter vida de santidade, você tem que ter comprometimento com o reino, você tem que ser fiel à igreja, você tem que passar por todo o processo. Cara, tá doido? Ele vai para outra igreja, que naquela outra igreja ele chegou lá, ele canta bem, tá no altar, ele prega bem, ele vira pastor, né? Ele tá aqui, ele trabalha, ele é um bom pedreiro, então ele pode fazer tudo que ele quiser na igreja. E não é assim. O que eu vejo, sinceramente, é um evangelho. O evangelho continua sendo o poder de Deus, como disse Paulo. Mas esse evangelho que está sendo hoje trabalhado na vida das pessoas e levantando uma geração de líderes, sem compromisso com Deus, sem compromisso com o princípio, com medo. Ai, minha igreja está esvaziando. Aí as pessoas estão indo embora. Aí agora, por que elas estão indo embora? E tem esse negócio aí, o senhor falou duas coisas bem interessantes, né? A primeira é que o senhor falou sobre Jesus, ele não alisa a ferida, né? E é o que eu percebo que eu acompanho muito a rede social para saber o que falam da igreja, o que falam no meio do povo evangélico, para ver o que eu acompanho de tudo, eu preciso estar por dentro. Também faço isso. Né? E eu percebo que antigamente, lá para 2005, eu comecei a me preocupar porque as pessoas ouviam a mensagem na igreja e depois ia pesquisar no Google. Deus sabe quem colocava aqueles comentários lá naqueles Wikipédia da vida, mas a pessoa falava assim, olhei no Google, não fala bem isso, né? Traz uma outra explicação. Aí você tinha que pegar uma outra Bíblia, pegar um dicionário bíblico e falar assim, não, você tá errado. Hoje em dia tem os gurus da internet. Exatamente. Você lá tá pregando a tua palavra e aí expõe a ferida na vida da pessoa, ela vê que tem um problema, vê que não tá tratada, só que ela vai lá e vai no guru da internet e pergunta, o pastor da minha igreja falou isso, é verdade? Então, isso aí me preocupa, porque enquanto a gente está tentando trabalhar para ver transformação, porque eu acredito que o evangelho ele transforma as vidas, se não transformar, não é evangelho. Não é evangelho. As pessoas estão tentando mostrar que não. Tem gente que trabalha na contramão, tentando mostrar que não precisa. Porque o que é mais importante? A pergunta é essa, o que é mais importante? Agradar a Deus ou agradar os homens? O evangelho é poder de Deus para transformar as pessoas. Ele é poder de Deus para curar as mentes, ele é poder de Deus para curar o coração. A pregação do evangelho continua sendo a mesma. Venha do jeito que você estiver, mas você não vai ficar do jeito que você chegou. O evangelho que não transforma não é evangelho. É um evangelho de impacto. Eu era um adúltero, eu frequentei, né, o candomblé, eu frequentei grupos de satanismo e hoje... O senhor mesmo, não é figurativo não, né? Não é figurativo, meu testemunho. Né? E hoje eu estou em Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. A minha casa foi transformada, o meu casamento foi restaurado, né? Os meus filhos estão em Cristo Jesus. Então o evangelho que não transforma não é evangelho. E tem uma coisa que me preocupa muito, porque, por exemplo, apóstolo, Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, tem que vir, né? Porque quem não vir não é apto. Aí ele fala assim, quem quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ele fala do exemplo de vida dele, que ia ser perseguido, que ia sofrer muitas coisas, que as pessoas iam, né, criticar ele de todo jeito. E aí a pessoa pensa o quê? Que vai para a igreja porque é legal, porque é um lugar que é maneiro, escuta a música que gosta, eu vou lá porque canta aquela música que eu gosto, né? Então é um problema. Então essa questão de não alisar a ferida e tratar foi uma coisa muito interessante. E o senhor tocou num assunto que para mim é muito sério, essa questão
que eu vejo até como uma sedução, vulgarizando a igreja. O pastor Luiz Hermínio, ele falou uma vez, estão tentando transformar a igreja numa meretriz, né? Exatamente, Que é seduzindo, vem pra cá que eu te dou um cargo, vem pra cá que eu te coloco no altar, vem pra cá.